o monitoramento do Pix, ou seja, das transações recebidas acima de R$ 5.000 pelas pessoas físicas e R$ 15.000 pelas pessoas jurídicas, está tirando meu sono. Mas o que está tirando meu sono não é exatamente a existência desse monitoramento, da regulamentação do Pix, ou se eu estou recebendo ou pagando valores via Pix acima disso. Mas sim porque eu estou tentando há alguns dias pensar numa forma efetiva, uma forma adequada, que não pareça prepotente de dizer que eu estou falando sobre isso há algum tempo. Eu realizei a gravação de diversos vídeos curtos publicados no meu perfil, no meu canal, falando sobre o monitoramento de estados e municípios há mais de 2 anos que estão tentando receber informações sobre as transações realizadas de diversas formas, transações financeiras, via Pix, cartão de crédito, seja o que for, da Receita Federal, através de convênios. Como que o Supremo Tribunal Federal tem se comportado em relação a isso, em preservar o direito, a garantia constitucional ao sigilo fiscal e ao sigilo bancário. Mas parece que nos últimos dias essa regulamentação da Receita Federal de algumas declarações, ela trouxe à tona essa preocupação das pessoas com relação à sua privacidade, que na verdade a gente sabe que não é muito bem somente sobre a questão da privacidade, mas existem outras preocupações, porque o brasileiro se preocupa muito quando começa a pesar no bolso. A minha preocupação também não era trazer nenhum cunho político para um para outro, para não ser mal interpretado. Na verdade, eu venho trazer informações técnicas e que possam ajudar a você que está preocupado com o Pix a deixar de ter essa preocupação. Ou seja, poder trabalhar adequadamente e saber como que você vai pagar menos imposto, se vai pagar mais imposto ou não, e existem formas de você fazer isso. Vamos contextualizar. No final do ano passado, 2024, as instruções normativas da Receita Federal colocaram em vigor diversas declarações para algumas entidades, dentre elas instituições financeiras, que devem comunicar a existência de transações de determinados valores, ou seja, algumas operações financeiras. Dentre elas, foram incluídas as administradoras de cartão de crédito e entidades que realizam o Pix, que fazem intermediação do Pix, que permitem que o Pix funcione, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. E a partir desse momento, os Pix acima de R$ 5.000 para a pessoa física e R$ 15.000 para a pessoa jurídica serão comunicados numa declaração dessas instituições à Receita Federal. É uma declaração eletrônica, a Receita Federal vai receber essas informações e vai analisar todos esses dados e ela não vai tributar imediatamente. Não há um fato gerador de PIX, ou seja, você fez 5.000, vou ter que pagar qual é a alíquota. Isso não existe, não há nada disso. É apenas a informação financeira que é grave, é grave. Eu estou trazendo algo aqui com uma instituição privada, um banco que guarda meu dinheiro, que tem um sigilo bancário, está transferindo à Receita Federal. A gente tem aqui um momento em que o Estado está muito acima do cidadão, que ele não confia no cidadão e que ele precisa que as instituições intermediárias apresentem para eles essas informações, esses dados, para que eles possam verificar se os tributos estão sendo pagos adequadamente. Ao mesmo tempo, teve a declaração, a instrução normativa que instituiu o recibo eletrônico de serviços médicos, serviços de saúde. E esse recibo é importante em que pese ele mude, a gente tem resistência a algumas mudanças, mas ele é importante para que a Receita Federal analise os valores que os médicos e dentistas e outros profissionais da saúde estão recebendo, para verificar se eles estão oferecendo todos os valores da tributação. Veja, se tem que pagar imposto ou não tem que pagar imposto, cabe a cada um decidir. Hoje a regra é a receita deve ser oferecida à tributação, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Mas também serve para que, quando o cidadão, o contribuinte paga ao médico, ele saiba que ele vai poder deduzir na declaração do imposto de renda da pessoa física dele o valor pago a título de médico, dentista, profissional da saúde. E aquilo, geralmente, ele já está pré-preenchido na sua declaração de imposto de renda. Se você tractou o CPF no GovBR ou até mesmo com certificado digital, você vai verificar que esses determinados valores já estão preenchidos. Na verdade, daqui a um tempo você não vai precisar fazer
nada mais, porque há um controle estatal sobre todos os seus bens e todas as suas relações. Isso é positivo? Não, não é positivo. Meu ponto é justamente afirmar aqui que essa garantia ao sigilo bancário, ao sigilo fiscal, está sendo relativizada. Em prol de quê? Em prol do fisco afirmar se você está pagando o tributo adequadamente ou não está pagando adequadamente. E aí eu tenho o fundo do poço dessa situação, porque existe até um argumento válido. E esse argumento ele se valida a partir do momento que as pessoas começam a defender as pessoas que não fazem o pagamento desse tributo e como se isso fosse a forma correta de lutar contra a tributação. Ou seja, a forma correta é realmente sonegar. Quando eu não ofereço um valor à tributação adequadamente, eu estou ofendendo a norma. Isso pode ter alguma exceção, isso pode ter alguma justificativa, mas isso é caso a caso. Isso não te retira o direito do Estado, da União, vir e autuar esse cidadão, falando: olha, você deixou de aplicar, de oferecer à tributação determinado valor. Existem formas de você reduzir a quantidade de tributos que você paga, a quantia de tributos paga. Mas isso a gente vai ver na sequência. Inclusive, até o vídeo que eu fiz, quando eu estava arrumando a gravata, num vídeo curto, eu falava sobre a preocupação. Como as pessoas no final de 2024 estavam recebendo valores muito acima de R$ 5.000, principalmente no setor de eventos, no Pix da pessoa física. E eu falei sobre isso, falei, eu não sei, ou essa pessoa ela não está oferecendo a tributação, ou ela está pagando uma tributação excessiva, porque na pessoa física, quando você recebe, você vai a tabela, a alíquota máxima vai ser 27,5%. Então, há um motivo, não estou falando que é um motivo justificável, mas há um motivo da Receita Federal falar, olha, é, não estão pagando tributo aqui, então eu preciso entrar aqui nessas pessoas que não estão pagando e verificar e tributar. Ainda mais nesse momento que a gente tem uma necessidade de arrecadação enorme, em que pese recordes e recordes de arrecadação tenham sido batidos, há uma necessidade grande de arrecadar. O governo precisa cobrir os gastos enormes que estão sendo incorridos nessa gestão atual. E uma das formas é saber quem não está pagando tributo para eu poder cobrar. Existem notícias sobre isso, sobre empresas maiores que estão entrando na regularização, parcelamentos e outros artifícios utilizados para aumentar a arrecadação. Mas o fato é que é sobre a questão do Pix. Então a gente vai falar que as pessoas têm o direito, então, de receber Pix da pessoa física acima de R$ 5.000 ou R$ 15.000 para a pessoa jurídica e não declarar. A legislação não permite que isso ocorra. Existe um meio correto de eu trabalhar nesse sentido. E aqui eu vou começar a explicar para vocês como que isso deve ser verificado, tá? Então, se você está trabalhando como MEI, ou você nem é MEI, recebe direto no teu CPF, acima de R$ 5.000, você já está próximo à alíquota máxima do imposto de renda. Lembre-se, aquela questão da isenção até 5.000, ela não existiu, não existe até hoje, não existe projeto de lei sobre isso. Então, as faixas de isenções são baixas. Se você recebe 2 Pix, eu estou falando de R$ 10.000. Se você recebe Pix de um imóvel que você aluga esse imóvel por intermédio de uma imobiliária, você já está sendo monitorada, porque a imobiliária comunica à Receita Federal os valores que ela repassa para você, os valores dos aluguéis e os valores repassados para você. Se você é médico, como eu mencionei, você também já está sendo monitorado e agora tem um novo monitoramento, essa nova ferramenta da Receita Federal que determina que os recibos médicos devem ser para valer para fins do contribuinte, para que ele possa deduzir na declaração do imposto de renda, o médico, dentista, fisioterapeuta, ele deve fazer a emissão desse recibo eletrônico de saúde instituído pela Receita Federal do Brasil. Então, vamos fazer isso de uma forma correta. As formas de você reduzir a tributação são formas de planejamento tributário. Na área médica, é muito simples. A gente pode trabalhar com um médico, com um dentista, com uma sociedade médica.
reduzindo a tributação de alguns tributos, como por exemplo o ISS, reduzindo se for uma atividade médico-hospitalar, através das presunções de RPJ, contribuição social. Mas e se for uma pessoa que ela não tenha, não é um médico, não é advogado, e essa pessoa recebe dois Pix de 5 mil reais por mês e está preocupada, essa pessoa tem condições de pagar por um planejamento tributário, pagar um profissional adequado para que ele olhe para ela e fale assim, olha, a partir de agora você vai ter que ter uma gestão melhor. Você vai pagar o seu tributo menor se você utilizar uma pessoa jurídica, se você receber no CNPJ, até mesmo por 15 mil reais, já triplica o valor. Ah, Rafael, mas eu não tenho o objetivo de trabalhar com negócio, com pessoa jurídica, algo assim, é um ou outro. Então, agora, é muito difícil que a Receita Federal venha e venha tentar tributar somente poucas pessoas que recebem um, dois, três Pix no ano de 6 mil reais, 7 mil reais. Até mesmo porque isso não vai entrar na soma total do limite de isenção da declaração do imposto de renda da pessoa física. Agora, se você está recebendo mais do que, vamos colocar um valor aqui, acima de 28, 30 mil reais por mês, você passa a ter um dever de tributação, dependendo das suas deduções que você pode conseguir, deduções médicas, etc, etc. E isso corresponde a Pix, vários Pix de 5 mil reais no mês. Então, essa preocupação é justamente para falar quem está recebendo e quem não está recebendo. O Pix do churrasco ou da viagem que vai ser feito acima de 5 mil reais, dificilmente ele não é um Pix habitual, a não ser que você faça uma viagem com seus amigos e pague a casa num lugar, em Florianópolis, no sul, ou mais comum em lugares no Nordeste, onde tem casa de determinado valor, uma pessoa vai lá e paga 50 mil, vão em 10 amigos e cada um paga os 5 mil reais. Esse valor não vai ser tributado, ele não é habitual. E ele é totalmente justificável. E o que fazer caso a Receita Federal venha e intime você a apresentar essa manifestação? Você deve juntar os seus recibos de pagamento, justificando que você recebeu isso, ou procurar um profissional. E esse profissional vai te auxiliar e vai te determinar, falar, olha, você provavelmente deve receber alguma resposta da Receita Federal pedindo documentos adicionais. E você vai pegar e justificar tudo isso. Não acredito que haverá uma enxurrada de notificações para quem faz operações não habituais, esporádicas. Agora, para quem tem habitualidade de receber na pessoa física ou até mesmo na pessoa jurídica valores via Pix acima desses valores da norma e não apresentam a tributação, provavelmente vai ter algum problema no futuro. Lembre-se, nós temos 5 anos aí de decadência, então, se dentro de 5 anos do recebimento desse Pix e a não declaração, você pode decair esse tributo. Agora, se você for aumentando o valor que você for recebendo, é importante que você se planeje. É importante que você faça um planejamento tributário, que você consulte um profissional que possa determinar para você qual regime tributário é o melhor para o seu negócio. Começar, talvez, no Simples Nacional, partir para um lucro presumido, ir para um lucro real. Essa é a atitude de alguém que, de, que deseja realmente pagar menos tributo, e não simplesmente não apresentar a tributação. Isso não é eficiente, não é uma crítica, não é um julgamento, é apenas, e é por isso eu mencionei no começo do vídeo que a minha preocupação era não parecer prepotente, mas eu vejo todo dia as pessoas sofrendo, chegando com autuações aqui no escritório e a gente tendo que fazer defesas. E a gente podendo planejar, e no momento subsequente aquele planejamento poderia ter sido anterior, essa pessoa poderia estar pagando menos tributo. Agora, nós temos uma luta muito maior, que é a luta contra a usurpação, as garantias ao sigilo fiscal e ao sigilo bancário. E ao excesso de tributação também. Nós temos que mostrar para o Estado que o Estado não deve é, exageradamente tirar o dinheiro do contribuinte como se está tirando o contributo. Mas não é não pagando que isso vai acontecer. A gente deve pensar em como isso deve ocorrer de uma forma eficiente. Claro, temos eleições daqui a 2 anos, mas o Brasil não aguenta mais uma tributação excessiva, um controle excessivo, como está ocorrendo. Esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado, até logo.